Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Propósito Podcast. Obrigado por vocês estarem aqui. Como sempre, os primeiros pedidos que eu faço a vocês é se inscrevam no nosso canal e também ativem o sininho para que vocês recebam as notificações através do seu aplicativo, no seu celular, ou também quando vocês logarem no YouTube no seu computador. O importante é que você vai saber tudo o que está acontecendo aqui no canal e saber quais são os novos conteúdos que a gente tem postado. Também peço que você nos siga nas nossas redes que estão aqui embaixo, através do Instagram, TikTok, Kawaii e também no Spotify. Enquanto esse episódio está rolando, você está vendo que o chat já está disponível. Você pode interagir, conversar comigo, conversar com o nosso convidado, com a nossa equipe. Obviamente não é ao vivo, mas nós estaremos aqui para dar um suporte, para falar com você, para tirar suas dúvidas e para a gente curtir esse momento interessante que é a estreia deste episódio. Sem muitas delongas, eu estou muito feliz porque a gente está chegando nas nossas metas e objetivos de inscritos. Então compartilhe esse episódio com mais pessoas que possam se inspirar através dele. Eu tô com uma pessoa hoje jovem, inteligente, empreendedor, sábio, já vi pai também, foi pai novo, aos 22 anos de idade ele casou, com 24 ele já estava sendo pai, é esposo, é também empreendedor, CEO da Data Value, que é uma empresa voltada para tecnologia. E eu tô com uma pessoa que até assusta com tanto currículo, viu? Que é o Lucas Lima, cara, tão novo e tão experimentado. Já seja bem-vindo, Lucas. Prazer estar aqui falando contigo. Que legal, Giovanni. Cara. É, muito bom, né? Comecei cedo, né? Começou cedo em tudo, né, cara? Comecei cedo. É bom começar cedo, né? É que bom. Você aproveita mais o caminho, né? É, cara. O Lucas, pra quem assistiu o episódio do Aprígio, ele é o pai da criança genial que eu cito, que inclusive está aqui hoje. Seu filho tá com quantos anos, cara? Tá com 10. 10 anos. 10 anos. Caramba, e falando em público, assim, de boa, tranquilaço. E fala, já faz um tempo, já faz um tempinho que ele ministra, que ele prega. Tem uns vídeos dele, inclusive, com Bíblia, assim, a gente querendo dormir, né? Ele com a Bíblia, não, porque Jesus salva. Eu vou ler aqui. Ele é fora da curva. É fora da curva. Fora da curva. Tem uma menina também de 7 anos, que é a Nicole. Legal. Que o que ele tem de fala, né, de gesticulação, de entonação, ela tem de sarro. Né? Ela tira sarro de tudo, cara. É a piadista da família. É piadista. Tipo, carreira do stand-up. A dupla de dois, perfeita. Perfeito. Um mais sério e o outro mais tirador de sarro. Normalmente é o menino, né? Que engraçado isso. Mas que legal. Se complementam muito bem. Cara, nasceu onde? Mora onde? Como é que tá a tua vida hoje? Cara, eu nasci em Osasco. Tá. Mas basicamente minha vida inteira foi aqui na região Zona Oeste, Grande São Paulo, Barueri. Então cresci, estudei, sempre fiquei por aqui mesmo e montei a minha vida aqui, né? Consegui casar e trazer a Daisy, né? A Daisy morava na Zona casar, Norte. Dava a sensação de que consegui. Meta, é um milagre. Era uma meta. A gente põe as metas e põe a meta alta, né? A meta ali era alta. Mas consegui. Conseguiu, bateu a meta. Consegui, bati a meta e trouxe ela pra cá, né? Ela era da Zona Norte. Falei, não, vem pra cá, porque aqui é o nosso reduto, né? Pô, e quem vai pra lá, essa região de Barueri e tal, não quer sair mais lá não, É bom, né, é gostoso demais. É bom demais, né, cara? Eu falo que Barueri, assim, não tem os problemas de uma capital grande, né? Tá. Mas também não é o interior, que não tem nada. Então... Eu era de lá até o ano passado... A quantidade de obras que está acontecendo dá uma sensação de que você está numa cidade bem, bem grande mesmo, bem metropolitana. Agora tá um pouquinho de trânsito, não vou mentir, né? Agora cara, tem um pouquinho, mas tem muita obra. Todo ano eles estão mudando alguma coisa. É o Furlan, né? O Furlan que é o prefeito. Agora eles vão mudar, né? Porque agora ele já ficou 2 mandatos. É verdade. Mas é um revezamento lá. Furlan, Gil.
E tá bom, assim tá evoluindo. até... É porque o formato como a cidade foi consolidada é de uma forma segura, que gera dificuldade para sair, para entrar, por questões de segurança também, né? Também. Legal, também, cara. também. É curioso, né? Porque você é da área de tecnologia. Eu vou fazer uma pergunta que eu nem sei se a resposta é onde, mas onde fica a tua empresa? Que você fala assim, no meu quarto. Em todos né? os lugares. Em todos os lugares, né? Hoje a gente tem um escritório lá em Barueri também. Legal. Né, no Betaville. Mas assim, a gente atende empresas do Rio, empresas de outros estados, outro país, se for preciso, a gente consegue atender. Porque a tecnologia permite isso. Né? E hoje, inclusive, todas as ferramentas que a gente usa são ferramentas que são hospedadas na web. Tá. Então, até para você desenvolver, cara, não tô com meu notebook aqui, mas posso pegar o seu emprestado, logar e trabalhar. Né? Então, realmente é anywhere, né? Com any device, de qualquer lugar, qualquer dispositivo você consegue trabalhar. E tua empresa faz o quê, cara? O que é o business, né? O core business da empresa? A gente trabalha transformando dados em resultados, basicamente. Como a gente faz isso? A gente basicamente pega dados brutos, que são o quê? Dados sem um valor agregado, sem análise, são só dados, né? Não tem um valor... Imagina o petróleo. Quando você extrai ele não tem tanto valor. Pasta preta. É uma pasta preta. Você vai usar ele aonde? Né? Você não tem usabilidade nele daquela forma. Perfeito. Então você precisa tratar, você precisa refinar. E com os dados é a mesma coisa. A gente extrai o dado de N sistemas. Por exemplo, você tem aqui seu podcast. Você tem um YouTube, você tem conta na Google, você pode fazer anúncios no Google Ads, no Meta Ads. E como é que você enxerga essas informações? A performance dos dados, né? Exato. Então, normalmente, as empresas elas têm vários sistemas, várias plataformas, e elas têm que entrar uma a uma para entender o que está acontecendo em cada plataforma. É bom, beleza, você tem um sistema que te dá alguma visibilidade, só que fica um grande problema quando você precisa gerar análises cruzadas. As compilações. Você se perde, porque tem um monte de caminho, um monte de ferramentas que você tem que logar, baixar um Excel, fazer aquela loucura. Então, o que a gente faz? A gente simplifica. A gente cria integrações que extraem os dados de todos os sistemas, consolidam esses dados num ambiente que a gente chama de Data Lake, Delta Lake, Lake House, enfim, hoje nome não falta, né, para isso. Mas basicamente é um ambiente onde você concentra os dados da sua empresa de uma forma limpa, padronizada e pronta para consumo. O que é o pronto para consumo? É o dado que está refinado. Né? É o petróleo refinado, pronto para ser usado na indústria. Né? E aí, com isso, você gera os seus relatórios. Então, pensa que você consegue, nesse ambiente, correlacionar a informação do Meta Ads com o seu Google Ads. Que antes você olhava isso separado. Agora você consegue comparar uma mesma campanha que você subiu nos dois canais, qual está te dando mais performance. Perfeito. Sabe, né? Você acerta mais o tiro, né, cara? Exato. Né? Então você consegue comparar. Né? Quando você olha para sistemas internos, você consegue traquear, por exemplo, quanto de investimento em mídia reflete na minha venda versus o meu estoque. Então imagina que você tem 3 informações que estão em lugares, em silos diferentes. Distintos, né, cara? Estoque está em um lugar, né? O investimento em marketing está em outro lugar e a sua venda, o seu custo está em outro lugar. A gente trabalha muito com e-commerce, então são os 3 principais pilares de performance de um e-commerce. É o quê? É o quanto você investe em mídia, o seu prazo de entrega e o seu valor, né? O seu custo, o valor de venda. Então, se o seu valor de venda estiver acima do mercado, o comportamento de consumo é o quê? Eu vou ir para o site que está mais barato. Só que não adianta estar mais barato se o seu prazo de entrega for maior. Porque eu quero receber amanhã. Então, se for para receber daqui a uma semana, eu prefiro pagar mais caro e receber amanhã. Então, é uma ciência. Né? Então, se a gente falou de prazo de entrega e valor, preço de venda. Só que tem um terceiro que é o investimento em mídia. Não adianta eu ter prazo, ter preço, mas eu não aparecer para você. É fogo. Quando você fala de investimento em mídia, quando você vai pro Ads ali, velho, para você entender aquelas análises, eu
a gente olha que eu mexo com Ads ali, eu tô aprendendo a mexer com Ads, até por conta do podcast. Cara, ele gera uns relatórios lá que até agora eu tô perdido. Você tem que fazer um curso para analisar. Primeiro você tem que fazer um curso para aprender a criar injetar. campanha, criar... Exato. Depois tem que fazer um curso para você analisar os dados. E acho que vocês acabam simplificando a vida da pessoa que precisa rapidamente observar a performance e gerar uma ação a partir dessa análise, né, cara? Hoje tá tudo muito rápido. Tá. Então não dá para perder tempo. Quando você perde tempo, você perde o time, você perde a oportunidade. Então, pensando num cenário de um e-commerce, cara, tinha dia que era 1h da tarde, tava todo mundo feliz, vendendo bem pra caramba. Quando dava 2 horas, a venda caía de uma forma absurda. Mas por quê? O que aconteceu? Seu concorrente soltou uma oferta de preço, uma lista de promoção que te derrubou. Puxou todo mundo para lá. Puxou todo mundo para lá. Só que como que você percebe isso? Não dá para você perceber só no dia seguinte. Não dá para você perceber só quando o mês fecha. Né? Isso são informações que você precisa receber em tempo real. Por quê? Porque você tem tempo de reagir. É uma guerra, né? Pô, sua venda caiu, vou fazer alguma coisa, vou mudar minha estratégia. Vamos todo mundo para a sala... Né? Vamos pensar numa estratégia para criar alguma promoção nova, criar alguma coisa para... Para o usuário dá a impressão de que é uma concorrência de preço, mas para quem está por trás do e-commerce é uma guerra de dados. Né? É análise, performance, ver por que o cara, qual que é a curva ABC do cara, o que está acontecendo para você comprar seu estoque corretamente, vender corretamente. Que louco isso. E você sempre foi do ramo, por que você entrou nesse negócio, cara? Cara, desde moleque, assim, quando você tinha idade do teu filho, você falou assim, eu vou mexer com dados ou não? Meu sonho, né? Meu sonho é... Quase isso, só que não. Só que não. É engraçado, eu sempre quis ser músico. Né? Toco violão, canto, minha esposa canta também, então... Né? Por isso que eu falei que eu consegui bater a meta, né? Legal. Então, eu sempre quis ser músico. Mas, na época, quando você fala de ser músico... A vida de músico é uma vida difícil para quem... Tirando algumas exceções que entendem que a música pode ser um negócio mesmo, né? A vida de músico ela é muito difícil. Né? Por quê? Porque, cara, no começo você paga para tocar, né? Você paga para ir no barzinho, né? Você paga... Só tem isso, barzinho, sertanejo. E você queria ir realmente para esse eu queria ir para música. Você queria ir para música, mas você tinha um segmento ali que você falou assim... eu sei que tem a questão da sobrevivência, mas a tua arte estava conectada mais o que? Gospel. É o gospel, tá. Entendi. Cristão mesmo. Né? Entendi. Mas na época você pensa em sobrevivência, né? É lógico. Então, poxa, o que tem, né? Ainda tinha aquele paralelo. Na igreja você não pode cobrar. Tem que ser por amor. Então ficava mais difícil ainda. Eu sou de uma época que se você fizesse... Nossa, depois foi melhorando, mas que não podia ser profissão. Não. A não ser que fosse música clássica. Porque música clássica não era pecado. O erudito ali. O erudito pode, não é pecado. Né? Então tinha muito disso. E aí, quando eu fui fazer o ensino médio, eu fui para uma escola que é o ITB, lá de Barueri, que você faz o ensino médio com o técnico. E eu já gostava muito de desmontar coisas, de mexer com eletrônica, com tudo que eu ganhava, meu pai sabe, né? Tudo que eu ganhava eu desmontava. Né? E ele ficava bem feliz. Mas eu tinha essa paixão por tecnologia no sentido mais física. E aí eu fiz técnico em eletrônica. Hardware mesmo. E assim, eletrônica embarcada ali, mexendo com circuito integrado, protoboard, fazendo circuito com LED, aquelas coisas bem legais. Cansei de ficar com a mão toda áspera, porque você tinha que fazer as plaquinhas, né? E você jogava essas plaquinhas num ácido para corroer o cobre da plaquinha para que você tenha ali o desenho do seu circuito dentro de uma plaquinha. Você tá falando disso com que idade? Com 15 anos. Você sabe que você não era um menino muito comum, né? Você não é muito comum. Se você se escutar, você sabe que você não era um menino muito comum. Você falou, não, eu adorava jogar bola, empinar pipa. Não, eu tava com a placa no ácido, com a mão. É diferente. Um pouquinho. Ah, entendi o menino já. Entendi de onde veio. Entendi. E aí... Mas eu sempre gostei de desmontar, né? Então... E aí, quando eu saí do ensino médio, eu fui para a faculdade, fui fazer FATEC de mecânica de precisão. Uau. E mecânica de precisão era um curso integral lá. Né? Integral, assim, primeiro semestre de manhã, segundo de tarde. Só que,
sempre tem umas DPs ali, né? Então, no final das contas, eu tinha matéria de manhã, matéria de tarde, DP de 3 semestres anteriores. Ficava o dia inteiro lá. E foi uma época que meu pai ficou um tempo fora do mercado. E aí, preciso trabalhar, né? Eu preciso trabalhar. Nunca tinha trabalhado, não gostava de informática, que na época era informática, né? Tá. Não gostava de informática, não gostava de mexer no computador. Mas um amigo do meu irmão tava com uma posição aberta lá. E meu irmão me indicou, fiz entrevista, conversei com ele e ele topou acreditar em mim. Eu falei, cara, eu nunca mexi, né? Mas ele topou e era justamente para uma vaga para trabalhar com banco de dados, só que para suporte de um sistema. Então eu tinha que atender alguns chamados e para eu atender eu precisava encontrar essas informações no banco de dados. Agora, o que eu sabia de banco de dados? Eu nem sabia o que era banco de dados, não sabia como entrava, como acessava, se era... Porque o negócio era o se ligava, físico. se era um botão. Você queria soldar, esse mecânico. Fazia pedal de guitarra, pra você ter uma ideia. Eu fazia vários pedaizinhos. Era muito legal. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu descobri uma paixão pelos dados. Porque é muito louco, cara. É muito louco você conseguir entender como as coisas acontecem, como os sistemas funcionam e como os seus dados falam sobre você, falam sobre o seu comportamento, sobre as coisas que acontecem. Então eu fazia esse trabalho muito investigativo. Dava um problema lá numa nota fiscal, eu tinha que buscar essa nota fiscal no banco, entender em que momento que ela deu um erro, quais erros, em que etapa do processo que ela ficou parada, porque tinha um cara num caminhão, né, na portaria do centro logístico esperando uma resposta porque a nota estava parada. Então eu tinha que aprender na marra. E eu aprendi na marra. Cara, você tinha que identificar o gap do processo através dos números, os tempos, que é lindo, né? É muito legal isso mesmo. É muito legal, é muito legal. É lindo, mas não é, quando você olha... É lindo pronto, né? Depois que você passa, que tudo fica bonito, né? Isso é bizarro, né? Mas... E foi assim que eu aprendi. Não tinha estudado nada. Simplesmente fui, comecei a trabalhar, comecei a aprender. Em 3 meses eu estava no turno da madrugada sozinho, atendendo chamado sozinho. Uau. Lógico que não era perfeito, né? Ah, beleza. Mas consegui tocar e eu aprendi sozinho. E eu percebi que era uma área interessante para mim. Era uma área que eu gostava, que eu tinha afinidade e que juntava um pouco daquilo que eu já gostava na eletrônica, que é a lógica. Eu sou muito lógico. Eu gosto de pensar... eu gosto de criar métodos lógicos até para aprender, facilitar o meu aprendizado. Talvez o que te conecta à música é pura matemática. Pura matemática. Tem... né? Você tem a matemática da música para você usar a técnica e expressar melhor. Exatamente. O quê? É uma junção, né? Sentimentos com técnica. Mas é por isso que você olha, existe a beleza do celular, que é a estética da música, as técnicas, mas existe a base, que é funcionar. Tem toda a mecânica por dentro, a plaquinha que você falou, ritmo. Cara, ritmo é pura matemática. Exatamente. O compasso 4x4. Quem fala assim, eu não gosto de matemática, eu vou virar músico. Ixi. Cara, tomara que você tenha um dom de ouvido absoluto, essas coisas. Tomara que seja bem assim, porque se não for assim... Quando você ouvir falar de tercina... Tercina, né? Nossa, de andamento, tercina... Aí sua cabeça vai bugar. Se você não gostar, é difícil. Porque você está falando de tercina, dependendo do compasso, da modulação ali de o que é tempo, tercina? né? 4x4, 3x4. Onde que tá a tercina, né? Tercina depende do como que tá a modulação de tempo ali, exato, né, cara? Exato. Que louco isso. Você aprendeu música na igreja também? A igreja é maravilhosa. A igreja, acho que é a maior escola de músicos, né? Não tem outra maior. Porque você cresce... Poxa, você vê todo mundo tocando, principalmente nas mais tradicionais, né? Sim, sim. Eu aprendi música na Assembleia de Deus. E toda Assembleia tinha ali uma orquestra. Que fossem 2 músicos. Mas tem. A bandinha. Tinha uma bandinha, tinha uma orquestra. Né? E eu aprendi num dia, teve um culto, que era um culto de jovens, e aí tinha um jovem que fazia introdução de uma música no trompete. Eu falei, que louco, né? Que introdução animal, muito louco. Quando eu cheguei em casa, eu tinha uma flauta doce da escola, né? Eu comecei a tocar a introdução que ele fez.
né? Aí eu toquei, aí meu pai e minha mãe viram, meu, como é que você tirou, como é que você fez isso, né? Você tá tocando... Na sua cabeça, não é uma questão de lógica, eu pai. ouvi, eu ouvi e repliquei. E aí, não, você tem que estudar, vamos te colocar na escola de música. Aí eu comecei a estudar música lá na escola, lá na igreja mesmo. Toquei clarinete, né? Toquei bateria, né? Aí fui me encontrando, mas toquei por muito de tempo. Rivera. Quem tá ouvindo aí, ó, Paquito de Rivera, procura, é um cubano, um tiozinho de bigode, você escuta ele tocando clarinete, é uma das coisas mais... É legal, né? É muito legal, cara. É legal. Adoro legal. Cuba. A música cubana pra mim é o tchá-tchá, a música cubana é pra mim a música mais feliz. Tem um filme que chama Chef, que ele é uma história de um cara que não deu muito certo nos restaurantes, ele pega o filho dele e vai pra estrada com um food truck. E toda a trilha sonora do filme é cubana, cara. Que legal. Nossa, é uma coisa maravilhosa pra assistir. Um filme muito família, assim, bem gostoso. E música é legal porque tem pra todo gosto, pra todo estilo. Total, né, cara? E música boa. Música boa. Música boa. Estruturada. Aquela música intencional, com perspectiva, expectativa, né? Que eu tava ouvindo o Rodrigo Teaser, que ele faz aquele cover do Michael Jackson. Ele tava dando uma entrevista e ele falando sobre por que o Michael Jackson conseguiu tanto se desenvolver. Ele falou, se você parar pra pensar, a leva de pessoas que vieram antes do Michael Jackson foram as águas que o Michael Jackson bebeu. Como vai ser a próxima geração agora? Porque bebe da água de hoje. Exato. Aí a frequência de coisas ruins, ela começa a acontecer. Porque como tudo, né? Como tudo. A música interfere muito na... Assim, a música anterior, né? As levas passadas interferem muito na realidade de hoje, né? Interferem. E elas ditam muito e dizem muito sobre a atualidade, né? Condição social. Condição social. Como que o mundo está pensando? Ela reflete muito isso, né? Sim. É a arte, né? Exato. É uma arte. Mas foi muito isso. Então, eu acabei saindo da faculdade e entrando no trabalho, comecei a me desenvolver, comecei a pegar gosto. E aí, cara, daí pra frente foi só me aprofundando mais na área de dados e pegando mais gosto. Tive algumas experiências bem legais, né, na Cielo, Market Data, que é uma empresa enorme na área de dados. E fui pegando essa bagagem, mas sempre com o intuito de criar. Ao mesmo tempo que eu gosto dessa parte técnica, eu gosto da parte criativa também. Por conta Acho que a música dá isso, né, cara? Com certeza, com certeza. E isso me trouxe um sentimento mais criativo, né? Uma atitude mais criativa. Então eu juntei as duas coisas, o técnico com o criativo, e falei, por que não criar coisas usando a minha técnica, usando o conhecimento e a bagagem que eu adquiri nesses anos. E aí foi que nasceu a Data Valley, né, com a ideia de um produto que eu fiz para uma empresa que eu trabalhava, um produto de conciliação financeira. Eu desenvolvi para eles e vendi para eles internamente, né, vendi para os clientes deles. Falei, poxa, eu criei, eu estruturei e eu executei. E eu vendi. Uai. Então... É puro mais empreendedorismo que isso não existe, falta, né, cara? E você tava... Eu acho que você é um perfil de convidado interessante pra gente estressar uma parte do assunto aqui, que é assim, cara. Você era CLT, tipo Sim. isso. Essa coisa do empreendedorismo porque nesse exato momento tem gente que vai assistir que tá na mesma faixa etária. E eu queria pegar com você, assim, quando é que o bichinho do empreendedorismo te picou? Que você começou a dar um friozinho na barriga, tinham coisas que você estava vivendo no antigo trabalho. Como é que foi isso, cara? É muito louco. Quando você pensa em empreender, você tem um sonho ali, você começa a desenhar as coisas, é uma fase. Tá. Mas quando isso vira realidade, é outra. É uma pegada louca. É essa, outra, né, é totalmente diferente. Então, quando eu tive essa sensação de, poxa, eu posso criar, então eu vou fazer. Só que daí para fazer, você precisa ter coragem. Né? A coragem para ter ideia é uma coisa. Coragem para começar é outra. Coragem para continuar é outra. E coragem para romper, que acho que é aquela parte que eu falo assim, então agora eu só sou PJ, eu sou empreendedor, parei. Só isso. E você tem que falar muitos não também. Pô, total. Né? Então, acho que para quem está começando a empreender, para quem tem esse sonho, primeira coisa,
pensa sempre que CLT te dá uma sensação de estabilidade. E quando a gente entrevista as pessoas, né, hoje quando eu vou contratar, muitas pessoas falam isso. Eu gosto do CLT porque eu tenho estabilidade. Cara, a maior estabilidade é quando você depende de você mesmo. Enquanto você depende de um gestor, enquanto você depende de uma empresa, você está muito mais à mercê de ser mandado embora do que você fazer o seu negócio dar certo. É fato. Você tem uma visão fatiada da realidade. Quantas vezes você está lá com o seu gestor, com o seu diretor, vem um cara novo e ele sai trocando todo mundo. Puta, mas acontece direto. Direto, entendeu? Então, assim, e tem a ver com a sua capacidade? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Não é algo diretamente relacionado à sua capacidade, à sua qualidade de entrega. É contato. Uhum. O cara tem os 3, 4 braços direitos dele. Que, os gerentões. que ele leva para todo lugar. E ele vai levar. Entendeu? Então, quando você pensa no CLT, essa falsa sensação, eu falo que é uma falsa sensação de estabilidade. E é real mesmo. Quando você vai para o PJ, né, quando você vai empreender, te dá o frio na barriga. Por quê? Porque depende de você. Então agora depende da sua capacidade, depende da sua qualidade. E aí você tem que se garantir. Porque não existe essa coisa de... eu faltei, peguei atestado... Esquece. Já era. Esquece. Você quer faltar, falta, mas... também não existe aquela coisa de 5 mil por mês e são só 5 mil reais por mês. É o máximo. Você pode fazer o que você quer, né? Você pode chegar onde você quiser. Exato. Você cria o seu caminho. Tem um efeito de compensação, né, cara? O que você quer, né? Eu acho que a motivação por empreender é o que vai determinar se você vai ter sucesso ou não, né, cara? O que te leva a querer. Se é uma revolta. Não gosto do meu chefe. Você tá ferrado. Não esquece, né? Não vai funcionar. Você vai, acho que, catar cavaco se você virar empreendedor. Quem critica muito chefe é porque não sabe ser subordinado. E não vai ser um bom líder, porque o princípio de uma boa liderança é conseguir ser um bom liderado. Perfeito. Então, se você não é um bom liderado, você não vai ser um bom líder. Se você é avesso a tudo que a sua liderança faz, esquece. Você não vai ser um líder que vai conseguir conquistar os seus liderados. Quem não senta para escutar não tem direito de levantar para falar, né, cara? Tem. Você não pode ter esse espaço para sua vida, porque você não conquistou esse espaço, né? Só conquista quem é ensinar. O Bill Campbell, ele tem um ensino, que é o cara que criou todo o manual de liderança do Vale do Silício, acho que eu falei até em alguns episódios passados, ele tem uma lição que ele fala assim, treinar quem é treinável. E aí ele dá umas características de pessoas que são treináveis. E uma das características de pessoas treináveis são pessoas que sentam para escutar você e que são humildes para dizer obrigado, vou pensar sobre isso. Se não tiver essas duas características, jamais vai ser líder, bicho. Não vai alcançar. E não vai empreender também, né, cara? Não vai. E assim, pode tentar, mas você vai acabar quebrando a cara. Aí você vai aprender do jeito difícil, né? Que é quebrando a cara, entendendo que você precisa de pessoas. Você depende de um time. Puta, agora você tá no papel que você odiava a pessoa. Agora você vai viver o que ela vivia. Exato, você vai lembrar, poxa vida, quando mandavam os atestados... Agora tô recebendo atestado. Esse atestado da Praia Grande. Eu tava na Praia Grande, tive uma intoxicação alimentar. Sei. Que louco. Passei por isso. Passou por isso? Já recebeu um atestado assim? Né, lá na Data Valley, graças a Deus, não. O time é bem unido. Né? A gente tem um time bem legal, um time enxuto, mas um time que é bem dedicado. E jovem, deve ser jovem. Deve ser jovem. Legal, cara, gostoso. Um time que eu gosto de ensinar. Então, é um time que se desenvolve junto. Tá bom. Então, tem gente que, saiu da faculdade sem nenhum emprego, muito por conta da minha história. Poxa, se alguém me deu lá atrás uma oportunidade, mesmo eu não tendo uma faculdade, não tendo experiência, não tendo conhecimento, e eu consegui me desenvolver, por que não? Por que eu não vou acreditar que alguém nessas mesmas condições não vai se desenvolver, não vai gerar resultado? Entende? E é louco que uma das coisas que eu acho interessantes no empreendedorismo são as fases, as idades da empresa. Né? Que você começa tendo que ensinar, vai chegar um momento que você tem que contratar um cara melhor que você para que ele te ensine, ou para que ele assuma seu papel.
Sim. E daqui a pouco você entra no fluxo de novo de contratar os estagiários para aprenderem de novo. Ela vai vivo. oscilando. É vivo, né, cara? É a vida. Sim, e é ótimo. Porque em cada momento você tem um desafio novo e um aprendizado novo. Que louco. Né? O que a gente fala muito, né? Que o mercado fala muito é que você tem que ser um CEO desnecessário, né? É verdade. Se você for um CEO necessário, tem alguma coisa errada. Você sabe que eu tava ouvindo uma análise de empresas de performance, e uma das coisas que faziam as empresas perder performance é quando o dono da marca, e no momento em que a marca levava o nome do dono, se ausentava. Por exemplo, Giorgio Armani. Quando o Giorgio Armani se desconecta da marca, existe uma tendência da marca a perder força, cara. Sim. Porque ela leva o nome da marca. Hoje a marca ela precisa não só não levar o seu nome, quanto também não depender de você para sobreviver, né, Sim. cara? E olha o risco que é, né? Tá é um risco gigantesco para o negócio. Você vê o exemplo atual agora, né, do G4, por exemplo. Rapaz, é a bomba aí que o Thales falou da CEO lá. Não quero nem criticar isso, né? Mas não, fato do impacto da palavra do cara, né? Exato, a opinião. É a opinião do cara. Também não vou criticar a opinião do cara, é a opinião dele. Mas o fato como as coisas, a sua fala como marca, ela impacta o seu negócio. Que louco, né? E mesmo olhando no negócio deles, eles têm uma marca como empresa, uma marca forte, que é o G4. Mas eles têm uma marca pessoal muito forte também. Total. Né? Então, eles são players, né? Então, quando você pensa em criar um negócio de sucesso, você tem que olhar duas marcas. A sua marca institucional e a sua marca pessoal. Porque tendo uma marca forte empresarial, uma marca forte pessoal, você tem muito mais capilaridade. E você sabe o que eu acho interessante? Eu tava falando isso com a minha esposa. Você pegou esse negócio do Thales, eu vou expor uma coisa que eu tava conversando com a minha esposa. Momento polêmica. Tananã, alguém vai colocar um som agora de urgência. Não é isso não. Na verdade, você vê assim, eu fui olhar a idade do Thales. Quantos anos a gente imagina? O cara que tá com uma máquina dessa, ele, o Alfredo também, que é sócio dele ali. Eu esqueci do CPF. E aí eu fui resgatar essa coisa do CPF, porque, ele teve que abandonar a posição de CEO ali. Eu fui ver, o Thales tem 37 anos, irmão. Menino. Cara, nós estamos com 34. Ele tem 3 anos a mais que nós. Ele ainda tá naquela fase como empreendedor, ele ainda é, mentalmente, a idade cerebral dele, lembra que a gente falou, tava falando aqui nos bastidores, existem jovens geniais. Sábios não existem. Para a sabedoria, ela depende da vivência, do tempo. Cara, é um cara de 37, 38 anos que fez uma coisa de cara de 37, 38 Sim. anos. Botou uma opinião que não servia de nada, se você parar para pensar, porque se ele crê dessa forma ou não crê, as contas estão sendo pagas, não está dando pau com ninguém, ele podia ter ficado calado, e aí eu lembro que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, não era conveniente ali, porque poderia gerar um ruído, ainda mais no mundo polar que a gente vive. Mas aí quando você olha, todo mundo criticou o cara, cagada do caramba, machista, não sei o quê. E, velho, quando você vai pensar numa árvore, você planta abacaxi, você não pode colher morango. Não podia se exigir mais do Thales, porque é um cara, um jovem empreendedor, Sim. por mais que tenha uma bagagem, mas é um CPF jovem empreendendo, né? Você já fez algumas cagadas aí na... Várias. Várias. Tem alguma que você gostaria de falar? Essa aqui eu dou até risada quando eu olho pra trás, né? Não, tem várias cagadas. E são cagadas que você fala, é tipo isso, né? Putz, não pensei pra falar. Nossa, não tem nada a ver com negócios, tá? Eu fui visitar um amigo meu e quando cheguei na casa dele, assim, ele tava músico também, né? E aí ele tava com a TV ligada, tal, com os equipamentos, teclado. Na hora que ele ligou, assim, abriu a TV, ligou a TV, apareceu o Facebook e a foto de uma mulher. Falei, meu Deus, que mulher é essa aí, cara? Que é isso? Né? Tomei até um susto aqui. Aí ele olhou e falou assim, cara, ela é minha irmã. Aí pra piorar, né?
Ah, você tá de zoeira. Lógico que não. Essa daí é sua irmã? Não, tá doido. Não, pô, é minha irmã. É que a gente não se conheceu, né? A gente não cresceu junto e eu conheci ela agora. Né? E a gente teve o primeiro contato esses dias aí, eu tava com o Facebook. Puta história sensível. Aberto. Falei, tá. Vamos almoçar, né? Assim, vamos, pessoal. Mas, cara, é o que se espera de uma pessoa de... Na época eu tinha o quê? Uns 22, 23 anos. Caraca, então, menino demais. Né? De 12 anos atrás, né, cara? Você zoa, você brinca, e é o esperado, né? Então... Você sabe que eu... Tô falando de cagada, né? A gente vivia num ambiente ali dentro de uma empresa que era um ambiente bem resenha, assim, comercial, vendas. E eu dei uma vez... O dono da empresa, ele tinha brincadeira de dar susto. Aí um dia eu falei assim, eu que vou dar um susto nele. Aí eu dei um susto no cara, mas foi um susto pesado, real, assim, susto do cara falta ar. E ele virou um monstro pra cima de mim. E eu fiquei com tanta vergonha, porque ele falou, você não sabe com quem que você tá brincando e tal. E eu achei que porque ele fazia comigo, eu poderia fazer com ele. O princípio é da reciprocidade. Fiquei com tanta vergonha que depois, hoje eu fico pensando, falei, cara, eu dei um susto no meu chefe, no dono da empresa. Sem noção, né? Sem noção nenhuma, né? Mas tinha 18 anos, 17, 18 anos também, né? Coisas que você não espera, mas eu acho que tem que... Vocês, de certa forma, assim, você enxerga a Data Valley como uma startup? Uma mentalidade de startup? Sim, a gente busca muito a metodologia Lean, né? Ser mais enxuto possível, otimizar. Então a gente busca muito essas práticas. Hoje a gente, por exemplo, não tem um produto, mas a gente tem serviços. Okay. Então, quando você fala de startup, a maioria das startups tem um produto. Tá. Mas a nossa mentalidade é de startup. Curioso apesar isso. da gente não ter um produto digital, um produto de recorrência, etc. Né? Mas a nossa mentalidade porque todo cliente que a gente entra, a gente cria um projeto, todas as nossas entregas a gente olha com o olhar de produto. Tá bom. Então, tudo que eu estou te entregando um produto. Por mais que não seja um produto que eu estou vendendo para o mercado inteiro, mas é um produto que eu estou te entregando, que vai sanar uma necessidade sua, vai resolver um problema e uma dor. Então, ele é personalizado, é tão personalizado que único. Acaba não sendo catalogado. Exato. Então, a gente olha as nossas entregas como um produto, na nossa mentalidade. Né? Mas é claro, hoje tem muitos serviços, mas a gente aprende muito com esses projetos. Então, todo projeto é um aprendizado que a gente enxerga oportunidade de criação de produtos. Legal. Então, a gente vai pescando oportunidades, pescando o que o mercado costuma fazer. Como a gente atende muito e-commerce, por exemplo, cara, a gente consegue catalogar tudo as principais dores de todos os e-commerce, que são basicamente as mesmas. Né? Então, o que eu consigo fazer para resolver a dor de 1 e que resolva a dor de 10, de 100? Como é que eu escalo isso? Então, a gente está nessa fase agora de desenhar e de criar o produto e entregar isso de forma fechada, pacote mesmo. Exato, é curioso isso, né, cara? É curioso, porque dá para perceber que a maioria das dores são similares ou tem umas bizarrices aí que é muito ímpar? Não, a maioria. Tudo parecido, né, cara? A maioria, cara, a maioria. Porque eu acho que no fim das contas, eu acho que o mundo está caminhando para uma força de atendimento e de relacionamento com o cliente do que necessariamente a operação do negócio, né, cara? Sim. O e-commerce é e-commerce. Agora, a experiência do cliente é o que vira, né? E isso é o que a gente mede muito nos nossos relatórios. É o que a gente traqueia lá, que é o CAC. Custo de aquisição do cliente. Custo de aquisição de cliente. Por que o seu CAC é alto? Porque seu CAC, você precisa gastar muito mais para trazer um cara e não consegue manter ele. Né? Se o seu CAC é alto e o seu LTV é baixo, você tem um cenário horrível. Por quê? Você tem que sempre investir mais para sua venda acontecer. Legal, né? Quando você consegue... E por isso que é importante você olhar os dados. Porque se o seu CAC está alto, você tem que pensar em estratégias de manter o seu cliente por mais tempo, para que ele gaste mais, sem você ter que gastar para ele voltar, né? Então, poxa, eu gastei um anúncio, gastei R$1.000 numa campanha para trazer 1.000 clientes. Eu tenho que manter esses 1.000 clientes. Porque não faz sentido eles comprarem uma vez
eu tenho que gastar mais 1.000 para eu trazer mais 1.000 clientes. Né? É o que as empresas Fica de SaaS medem, que é o churn, né? É. Você mede o churn ali, que é essa perda de clientes. Essa por perda. que perdeu o cliente? Tem uma taxa de churn ali Exato. que é aceitável. Mas é a empresa de assinatura normalmente mede isso. Normalmente em recorrência você tem muito mais essa mensuração. Mas você olha o LTV, que é o Lifetime Value. Quanto que o cara deixou de dinheiro na companhia ao longo da vida dele. Gastei 15, ele deixou quanto aqui para saber se Exato. realmente... E às vezes você gastou 15 para trazer ele e ele gastou, fez um pedido de 100, né? E aí? Aí você tira 15 do 100, ainda tem que tirar o custo da mercadoria, todo. E aí, sobrou quanto? Às vezes ficou negativo. Então você é um cara que desde o começo já deve olhar PNL, DRE com coragem, com força. Tem que olhar. Mas as empresas, elas pecam no básico. Tá bom. Né? É extremamente importante olhar isso. Mas o arroz com feijão é a base ali para você conseguir explorar e olhar essas análises mais aprofundadas. É o ensino do pai e da mãe. Você não pode gastar mais do que ganha. Exato. Faz a continha básica. Acompanha isso. O que está acontecendo? Porque, beleza, você tem análise de PNL, de DRE, que é extremamente importante. Mas como é que está o seu atendimento? Por que as pessoas compram uma vez e não compram mais? Será que é a entrega? Será que, poxa, você está atrasando a entrega? Será que o seu pós-venda tá sendo satisfatório? Porque, no final das contas, as estratégias para você corrigir esses números estão muito mais em criar experiência para o cliente. Cara, eu tô pensando aqui como é que eu vou falar assim, ô Lucas, vamos criar um dash pro podcast? O que a gente vai medir, né? Porque é legal você... A gente tá, é engraçado que os números eles estão medindo comportamento, né, cara? O não comprar tem um porquê. Uhum. O ato de comprar é um comportamento, e não comprar é um outro comportamento. Sim. O que gerou esse não comportamento do... Tudo isso é mensurável. Caraca, Tudo isso é mensurável. Ah, não, o cara comprou porque ele quis. Não. Não foi. Não. Para. Não é essa conversa. Muitas vezes o cara nem quer comprar. Mas ele é tão bombardeado e tão influenciado... O storytelling é muito forte, cara. Que ele compra. Você consegue despertar a necessidade dele e ele compra. Né? Então tudo isso é baseado em dados. Como é que eu crio a minha jornada de relacionamento com ele antes de vender e depois de vender? Como é que eu estimulo essa relação com ele? E o legal é que você está num negócio que é uma escola para o próprio negócio. Né? Porque você começa a ver onde a maioria das empresas estão errando e você começa a falar, cara, a Data Value tem que se blindar desse tipo de problema, porque a gente já está vendo que no futuro vai ser uma dor. E uma delas é o próprio avanço tecnológico. Tá. Quando você fala de experiência, de comportamento... antigamente era muito mais difícil você mensurar, por exemplo, o sentimento de uma pessoa. Tá. Hoje não. Hoje, por exemplo, você consegue mensurar o sentimento de cada comentário que está sendo feito no post aqui do podcast. Se a sua... Porque você tem lá as estrelinhas, né? O joinha, beleza. Tem. Mas isso é mais um sim e não. Ou é uma joinha ou é um like ou um dislike, né? Tá. Agora, o comentário, ele tem níveis, né? Poxa, esse cara... o comentário dele tá um tom meio nervoso, meio irritado. Né? Por quê? Esse cara ele colocou um comentário que dá a entender que ele não gostou de um trecho ou de uma opinião, né, do Giovanni. Tá. Entende? Então hoje tá muito mais fácil de você mensurar sentimento. E tem tecnologia que você estava falando que consegue ler os comentários e criar uma certa régua ali de se tá tudo indo bem ou se não tá indo tudo bem. Sim, né? Hoje em real time, inclusive. Você é louco. Então, tem empresas que você consegue num call center, enquanto você está conversando com o cara, com o cliente, oferecendo produto, tem ali o ponteirinho medindo qual é o grau de intensidade ou o grau de abertura que ele está te dando, para você fazer a proposta no momento certo. Então, quando o ponteiro bate no verdinho, esse é o momento para você fazer a proposta. Que ele vai interpretando a fala, poxa... O aquecimento do lead, aquecimento do lead. Tá. Olha, você está falando, ele não está te dando atenção. Muda de assunto. Aí você tem que mudar de assunto. Agora ele está te dando atenção, mas ele está indo para uma negativa. Mostra um cenário diferente.
Então, em real time, você consegue ter o seu assistente de vendas ali, que vai te municiar de informações para você virar o jogo nessa guerra, né, de negociação. Então, cara, hoje tem tecnologia para tudo. Pra tudo, né, cara? Que loucura, que loucura. A gente tava falando que vai chegar um momento, por exemplo, que vão te mandar um vídeo, se você não sabe se é a pessoa, não é, que a gente vai ter que ter um código, né? Bate na porta, 3, pra você descobrir se a pessoa é de verdade ou não é. Tem que ter um código secreto, porque, né, você grava um áudio com a voz simulada. Então, eu posso simular a sua voz. Posso criar um texto escrito e dizer ali para uma inteligência artificial que eu quero que você fale esse texto com a voz do Giovanni. Tá. Com a voz brava do Giovanni. Ou com a voz mais mansa. Ele entona também. Ele entona. Caraca, cara. Curioso. Quando você falou assim, vou empreender, como é que foi? Assim, pegou um notebook, meteu debaixo do braço e foi porque o teu business é esse, mais light no sentido de estrutura? Ou você planejou? Porque eu acho que as pessoas acham que para empreender, às vezes ela precisa estar munida de investimento. Como é que foi isso, cara? Bom, nesse tempo que desde do dia que eu tive a ideia de criar a Data Valley, até efetivamente entrar de cabeça, foi mais ou menos um ano e meio. Tá. E enquanto eu trabalhava, em paralelo eu fui estruturando. Poxa, eu vou pensar em marca, vou pensar em site. Só que qual que é o problema? Quando você tem um plano B, você não ataca de cabeça o plano A. Enquanto o plano B não for fazer o plano A funcionar, dá errado. Enquanto o plano B não for o plano A, você não vai mergulhar de cabeça. Então, nesse 1 ano e meio, eu fui estruturando e fui tentando, fui fazendo em paralelo. Só que não funciona. Tá. Ou você entra 100% ou a coisa não acontece. Tá? E eu lembro que foi numa época que, no meio da pandemia, auge da pandemia, lockdown, todo mundo em casa. E nessa época eu estava numa empresa, num e-commerce, trabalhando para esse e-commerce. E foi naquela época de corte de salário, renegociação. Poxa, você recebe não sabe X, de nada. você vai receber em 3 vezes esse seu salário, porque tá difícil e etc. Foi uma época difícil mesmo. E o ambiente também estava começando a me consumir. Tá. E aí, cara, é um momento que você tem que parar e conversar com quem sabe das coisas, que é Deus. Uhum. E eu lembro que teve um dia que eu dobrei meu joelho em casa, junto com a minha esposa, e eu orei aquela oração que você se rasga, né? O que eu faço? O que é pra eu fazer? Me fadigado, né, cara? Pedindo ajuda, socorro. Né? Socorro. Cara, no outro dia de manhã, um amigo meu me liga e falou: ô Lucas, eu era coordenador de BI na área. Lucas, você tá com uma vaga aí? Eu falei, não. Pô, me ligaram aí da empresa porque parece que tem uma vaga na área de dados. Não é com você, então? Eu falei, cara, eu sou o coordenador da área. Se eu for contratar, ou se alguém for contratar alguém de dados, eu deveria saber. Então, você se que eu não abriu sei... a vaga, né? A vaga normalmente você que abre, né? Que compõe se o time. eu não sei, tem alguma coisa estranha. E aí eu entendi que esse era o sinal. Né? Poxa, você tá aí, você passou da hora. O seu tempo venceu. E se você não sair por bem, você vai sair por mal. Né? E eu entendi esse sinal de Deus. No outro dia, eu fui na empresa e pedi as contas. O RH deu uma furada, hein, Favela? Deu... RH, o compliance, RH, furou, hein? Não viu ali as conexões em comum? Bola nas costas, hein, RH? Ó, parabéns, nota dó pra vocês. Tipo isso. Mas foi o que precisava. Foi bom, né? Foi bom. Todas as coisas cooperam, né? Total. Então, isso foi aquele estalo que me deu e aquela força que me deu para tomar essa decisão. Então, é a hora. No outro dia eu fui lá, eu falei com o RH, olha, não tá bom para mim, não tá bom para vocês, a gente vai encerrar. Ah, mas você tem cliente? Não tenho, mas eu vou ter. E realmente não tinha. Esse tipo de negociação que você não tem que ter com o empreendedor. Né? Você não tem cliente. Querido, você não conhece o meu potencial. Vamos falar novamente daqui a 2 semanas. Isso, me liga daqui a 1 mês. E foi isso. E realmente, eu não tinha nada. Caraca. E lá eu era PJ. Então não tinha seguro-desemprego, não tinha nada. Eu realmente saí zerado. Pô. Mas eu sabia que eu tinha uma palavra, eu tinha
um direcionamento de Deus para fazer as coisas acontecerem. Uhum. E o apoio da minha família. Total, coragem. Tem um back-office ali te ajudando pra caramba, né? Isso é fundamental. É fogo, né, É cara? fundamental. E foi assim. Então, virei a chave no meio da pandemia, no meio do lockdown, e comecei a focar na DataValue. E, não, sem exagero, em 2 semanas eu estava com 3 projetos. Em um mês, a empresa onde eu trabalhava virou cliente meu. Entendeu? Então, assim, as coisas acontecem a partir do momento que você toma Minha cabeça sarcástica, que eu já falei assim, alô, é do RH? Viu? Então, viu? Lembra que eu falei que ia te ligar? E o projeto era pro RH, né? Então, tá vendo? Eu tô mandando 10 pra vocês aí que vocês me pediram aqui. Isso. Me paga, eu continuo PJ, só que agora eu tô fora, né? Que legal. E foi bem nisso. Curioso isso, né? Por quê? Eu falei, cara, a partir de agora, eu não sou Lucas. Tá. Eu sou DataValue. Entendeu? Então, o meu contrato é DataValue. Eu não vou ficar dando suporte, sustentação. Não é o Lucas, é a DataValue. E aí virou a chave, porque você também tem que se posicionar como empresa. Total, autoridade é construção, né, cara? Né? Então, enquanto você se posiciona como empresário, como um autônomo, você vai ser o que você se impõe. Que louco isso. As pessoas vão te olhar da forma como você se mostra. Né? Então, você tem que se posicionar como empresário e entender que não é glamour, é responsabilidade. Total. E aí você tem que correr atrás. Pô, cara, isso é fundamental. Mas foi madura a sua decisão, porque pensa, a empresa tava dando bola fora ali com você, meio que quase que rolando uma traição, sem dar volta, meio José do Egito, né, cara? Meio estranho isso, né? Mas sabe por quê? A gente não pode se prender a sentimentos. Nos business, o que rege é a lógica, né, cara? Hoje, a gente tá falando hoje aqui, amanhã a gente pode fazer negócio. Entende? De repente, eu tenho uma desavença com um cara que eu vou precisar da ajuda dele para fechar o negócio depois. Então, é muito egoísmo e muito ego. É fogo. É Egoísmo, orgulho, né? Que é o ismo, né? Que é a frequência da utilização do ego, né? Virou metodologia. Exato. E não, cara, você tem que... Lógico, tem ainda a base cristã nisso. Total. Tem a fé por trás. Tem a fé. Eu não posso carregar nenhum rancor de ninguém. Eu sou livre. 70 vezes 7, né? 70 vezes 7. Cristo me libertou. Então eu sou livre de qualquer amargura, eu sou livre de depressão, eu sou livre de rancor, eu sou livre. Né? Quem quiser sentir isso, cara, é mais ele do que eu. Eu sou livre. A pessoa ela não tem a condição de entender isso ainda, né? Ela não tá consciente dessa liberdade. Você usufruiu da liberdade que lhe foi dada. Sim, que exato. Legal, cara. Exato. Então, eu voltei lá e a gente fechou o negócio, a gente ficou por um bom tempo ainda juntos, ajudando. Porque, no final das contas, o meu papel é colaborar, é gerar valor. E se eu não gero valor, eu não estou cumprindo com o meu propósito, com a minha missão de gerar valor para as empresas. E hoje, 90% dos nossos projetos vem através de indicação. Trabalho bem... E que não existe, vamos falar, ainda é a regra do melhor marketing. É o melhor marketing. É o melhor. Quando confiam em você, dão nota 10 pro seu trabalho e te indicam. A sua curva ali de fechamento é mais curta, a sua chance de fechamento, né, o seu target é muito mais alto e é grátis. Você sabe o que eu tava falando no episódio passado pro Felipe Santos? A gente tava falando assim, pô, Felipe, que coisa louca que é o network, né? Porque assim... quando uma pessoa que você confia liga pra você e fala, vai no podcast de um cara chamado Giovanni, de um cara chamado Guilherme, e que lá é legal. Quando uma pessoa que você confia, que tem valor com você, agregado, você não pensa 2 vezes. Não pensa. Então, se você for indicação, sua proposta, é o que você falou, tempo de negociação, ficar negociando valores é muito menor, né, cara? Já tem um caminho curto. E até porque você não está sozinho no mundo. Total. Né? Você não está sozinho no mundo para os 2 sentidos. Existem N empresas que fazem a mesma coisa que você faz.
Por que vão consumir de você esse serviço? Não é? Existem N e-commerces que vendem a mesma coisa que você vende. Então, por que vão comprar de você? Você tem que ter um diferencial. Qual que é o seu diferencial? Cara, você tem que proporcionar valor. Né? Você tem que agregar valor para o seu cliente. Né? E como você agrega valor? É numa experiência de compra, é numa experiência de entrega, é no atendimento. Né? É tudo isso. Né? Então, isso que vai te diferenciar. Se você for o cara que só pensa no produto, na entrega, você vai ser só mais um. É porque no final são pessoas. São pessoas. No fim das contas são só então pessoas. Você tem que saber se relacionar com pessoas, inclusive as difíceis. Cara. Como empreendedor, a gente tem a sensação de que a gente vai ser sempre amigo do cliente, não, né, cara? Não. O cara do outro lado ele fala assim, não, meu irmão, é só negócio, tá? Principalmente os mais maduros ali, eles estão com a cabeça muito ágil, não é por má fé, porque o cara tem uma cabeça tão tomada, que eu tava falando essa semana com uma pessoa, que eu falei assim, quando você escuta ativa, quando você entende com quem você está falando, e você tem que entender que como você fala às vezes com um assistente, não é a forma como você fala com o diretor. Porque o diretor é menor que você. Não, é que quando o diretor precisa tomar uma decisão, a canetada dele é de milhões, e a canetada do assistente às vezes é de centena. E ele tem. Só que a quantidade não é só o impacto, é a quantidade de canetadas, de quantidade de tomadas de decisão que você tem que tomar. Você toma 5 decisões por dia, o cara toma 5.000 decisões por dia. Então ele não tem tempo. Isso foi o Deco que me falou. Ele falou, Giovanni, eu me desculpa às vezes eu não poder te responder, porque é importante que você saiba que eu tô gerindo, às vezes, um budget de marketing de 23 milhões de reais. Eu não posso. E assim, eu tenho 15 minutos, às vezes, para prestar atenção nisso, né, cara? É louco essa experiência do cliente. O cara, agilidade não é porque o cara é acelerado ou ansioso, é porque a tomada de decisão dele custa muito caro, ainda mais no e-commerce, né? E é coisa de minutos. Em minutos você estava vendendo bem, e em minutos você passa a vender muito mal. Você percebeu que ao longo do tempo você foi ficando mais assertivos nos seus diálogos, nas tomadas de decisão? Ah, sim. Sim. É natural, né? E você faz um paralelo, inclusive, com os dados. Tá. Né? Porque na área de dados, quanto maior o histórico, maior é a sua acuracidade. Por quê? Porque você consegue interpretar padrões mais históricos. Né? Por exemplo, se eu olhar a venda do mês passado, eu não consigo projetar a venda do próximo mês, que é novembro. Por quê? Porque novembro é Black Friday. Loucura. Então eu não posso usar esse mês ou mês passado como parâmetro. Agora, se eu estico o meu histórico para Black Friday do ano passado, eu consigo entender comportamento de sazonalidade, eu consigo entender e eu consigo tomar melhores decisões para Black desse ano. E na vida é a mesma coisa. Quanto mais histórico você tem, bagagem, experiência, as suas decisões também são mais acuradas. Você é mais assertivo, você é mais rápido e mais eficiente, né? E é lógico, a natureza explica que assim, se você quer mudar o seu futuro, ou se você quer mudar a sua colheita, você tem que transformar o seu plantio. Sim. Né? Você vai plantar o que você colhe. Então, se o cara quer uma Black Friday saudável, ele tem que olhar o que ele plantou na outra que não foi certo para plantar diferente. Exato. Tua empresa já tem missão, visão, valores, essa coisa já está consolidada? Quase. Assim, a gente tem muito isso intrínseco dentro de nós. Tá. Né? Que é, assim, pegando todo o histórico meu como de início de carreira, é o que eu transmito como cultura para eles. Perfeito. Então, assim, cara, o padrão, que é honestidade, clareza, entrega e pensamento no cliente, tudo isso a gente sempre coloca. Mas o principal é caráter. Acho que uma das coisas que mais quebram vínculos na nossa empresa é desvio de caráter. Tá. Então, cara, uma má conduta dentro de um pré-rec ali. Tem que ter caráter, tem que ter base, tem que ter princípios. Porque sem princípios você pode ser tecnicamente o melhor, mas você não vai longe. Por trás de um grande profissional tem uma grande pessoa, essa é a verdade. Né, cara?
Não dá. Então nós vamos fazer um exercício. Que inclusive pode te ajudar de tirar esses comportamentos do empírico e colocá-los num papel. Um quadro novo que a gente colocou, que a gente conversou, que é uma novidade, que é o Golden Circle. Vou pedir pro Gui colocar aqui na tela, aí ó, a galera já tá vendo o Golden Circle, que na verdade, cara, esse é o princípio para quando você precisa tirar essas informações do empírico e pôr no papel. Normalmente isso aqui, esse é um negócio que te ajuda a esmirilhar, chamar a tua equipe, fazer. É bem legal. Se precisar de algum apoio nisso daí, a gente pode fazer junto. A gente trazer os meninos aqui. Traz, pô, senta, mó divertido, mó delícia. Isso aqui dá pra gente fazer uma aula sobre isso. É um dos exercícios que eu faço muito na empresa. Que eu queria trazer para você sobre isso? Golden Circle está estruturado em o que você faz, ok? Como você faz e o porquê você faz. Basicamente, é missão, visão e valores. Só que quando a gente fala de... Não nessa sequência, né? Que a gente está falando de missão, valores e visão, na verdade. O que eu queria trazer para você como exercício, até para você mandar isso para a galera, que é pensando em data value ou pensando em você como indivíduo. O que você faz hoje? Transformo dados em resultados. Beleza. Como que você faz isso hoje? Através de mineração de dados e tecnologia. Beleza. E por que você faz isso hoje, cara? Para transformar a vida de empresários e de famílias. Legal. Se eu perguntasse por que você nasceu, você tem isso claro? Para transformar vidas. Legal. Acho que a nossa missão aqui é levar a mensagem e transformar vidas assim como Cristo fez. Legal. Quando a gente olha ali a vida de Cristo, ele teve um ministério que muitas pessoas falam, nossa, 3 anos ali, 3 anos e pouquinho. 3 grandes anos, né? Pouco, né? Curto. Cara, mas não é o tempo cronológico, mas é o quanto você gera de valor, é o quanto que você gera de transformação. Foram 3 anos e pouquinho que a gente fala até hoje, a gente vive o evangelho até hoje. Tá louco, né? É verdade. Então, nossa, foi pouco isso, né? Não foi. Né? Então é gerar transformação. E a gente pode gerar transformação sendo cristão, sendo quem nós devemos ser. Legal, cara. Acho que quando você tem a sua identidade, por você ser quem Deus quer que você seja, você, através da sua vida, transforma a vida de outras pessoas também. Perfeito, cara. Me diga uma coisa, onde é que a gente encontra você nas redes sociais, a Data, a sua empresa? Como é que a gente pode te encontrar? Legal. A gente está no LinkedIn, a Data Value, no LinkedIn você pode digitar Data Value Solutions. Meu perfil no LinkedIn é Lucas Lima. Meu perfil no Instagram tá ali, @LucasLima, Lucas com K, tá? @LucasLima _90. E a Data Value também tá no Instagram como @DataValue. Então só seguir a gente e ficar antenado nos conteúdos de dados. Se você quiser potencializar a sua operação, otimizar, trazer inteligência e resultados para o seu negócio, é só chamar a gente que a gente está 100% disponível para te atender. Cara, obrigado pela participação. Galera que assistiu até aqui, muito obrigado. Vocês são sempre bem-vindos. Continuem conosco, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para ativar as notificações, e nas outras redes a gente está sempre colocando os nossos cortes, os conteúdos de forma mais assertiva. Obrigado ao Gui que está com a gente, Avante Filmes, que é a nossa parceira, também a Aline e a Mari, que são a minha equipe. Até a próxima, a gente se vê. Tchau.